Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à correção, né, da prova, uma correção comentada da prova do CFO, que foi aplicada aqui no último domingo, tá? Então, a partir de agora, vamos falar aí das 8 questões de história que caíram. Foram questões, de certa forma, fáceis, não foram tão complexas, que exigiam, basicamente, do aluno um conhecimento geral sobre a história. Não se tratava de um conhecimento específico, ou mais pontual em relação a um determinado tema, mas sim que o aluno tivesse um conhecimento geral e interpretação de texto. Tudo bem? Começando aqui justamente pela primeira questão, que nos traz essa ideia de interpretação de texto e de conhecimento mais amplo em relação à história, tá? E de vivência mesmo, né? Então, o que ela pergunta? Democracia é, como se sabe, uma palavra grega. A segunda metade da palavra significa poder ou governo. Demos era uma palavra de múltiplas significações, entre os quais o conjunto do povo, ou, para ser mais preciso, o corpo de cidadãos. E aí o que a questão nos pede? Considerando o excerto e conhecimento sobre a história dos sistemas políticos, é correto afirmar que a democracia foi. Eu já vou direto aqui na alternativa dessa questão, que é a nossa alternativa D de dado, para não perder tempo com as outras alternativas que não vão acrescentar em nada na vida de vocês. O que a alternativa D nos fala? Então, é correto afirmar que a democracia foi adotada diversamente ao longo das experiências sociais. Essa é a nossa alternativa correta. E você me pergunta por quê? Vamos lá. A questão te traz justamente a ideia que democracia, como se sabe, é uma palavra grega. Você sabe que o berço da democracia é justamente a Grécia, né? Foi Clístenes aí que implantou a democracia, assim como a ideia do ostracismo como punição, mas enfim, a Grécia é o berço da democracia. Você também sabe que quando ali, né, do nascedouro da democracia, ela não era uma democracia plena, acessível a todos, mas sim aos cidadãos, aos homens atenienses. Não era, então, portanto, parte, não incluía as mulheres, não incluía escravos, não incluía estrangeiros. Se você pensar na nossa democracia brasileira aqui, ela também foi aplicada, justamente aí, substanciando a alternativa, de forma diversa. A democracia aqui, por exemplo, até a Constituição de 1934, não admitia que mulheres votassem. Foi a partir da Constituição de 34, com Vargas, que as mulheres puderam votar. Foi a partir da Constituição de 1988 que os analfabetos tiveram a possibilidade, de forma facultativa, portanto, para votar. Ou seja, se você pegar o comparativo do berço da democracia, que é a Grécia, ou até mesmo essas situações aqui no Brasil, você consegue chegar à alternativa de que a democracia foi adotada diversamente ao longo das experiências sociais e, portanto, a nossa alternativa D de dado. A questão 2, ela pergunta o seguinte: 3 fenômenos maiores podem explicar a concepção e a percepção da guerra na Idade Média, bem como o papel privilegiado reservado às armas e aos homens de armas. Primeiro, né, então ele fala 3 fenômenos. Primeiro, o fim do Império Romano do Ocidente, que a gente sabe que foi ali em 476, é o primeiro fenômeno. Com ele, o fim de uma época em que a ordem, a paz e a justiça estavam garantidas. Em seguida, o segundo fenômeno, então, a rude intromissão no tecido sociocultural, inicialmente romano e cristão, de povos com tradições e concepção germânicas que não podiam distinguir entre direito civil e o uso militar da força, que vulgarmente aí, então, a gente chama dos povos bárbaros. Ele está fazendo referência às invasões bárbaras. Então, ele te fala justamente do fim do império e ele está te falando das invasões bárbaras. E aí o terceiro, então, fenômeno, enfim, os longos séculos de desordem e de violência que se abateram sobre a Europa, né? Então ele te traz a ideia do fim do Império Romano, das invasões bárbaras e, obviamente, aí o estado de insegurança, de violência e de desordem. Tudo bem? O que ele nos pergunta? Como decorrência desses 3 fenômenos referidos pelo excerto, a Idade Média Ocidental caracterizou-se em grande parte de sua vigência. A gente sabe, então, que a Idade Média ela vai do século XV, do século V até o século XV. Começa lá em 476 com a queda do Império Romano
e vai até 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Tudo bem? Você sabe também que essa Idade Média ela é dividida em alta Idade Média, que vai do 5 ao 10, 11, né? Estamos falando de século, e a baixa Idade Média, ela vai ali do século 10, 11 até o século 15. Você sabe também que é justamente na alta Idade Média, por conta do fim do Império Romano, por conta das invasões bárbaras, da situação de medo, de insegurança e tudo mais, que a gente tem uma civilização ali caracterizada pela descentralização em razão do fenômeno chamado de feudalismo, né? Existe a figura do rei, mas o poder está ali descentralizado na mão dos senhores feudais. E aí há uma relação, né, entre toda essa sociedade de suzerania e vassalagem. Você tem o rei, você tem o senhor feudal, você tem os servos, tá? Todos ali encastelados em razão de uma situação de violência. Tudo bem? Essa é a nossa situação da alta Idade Média, atravessada muito, muito, muito pela igreja, pelas ideias e ideologias da Igreja Católica. A baixa Idade Média, que vai ali no século 10, 11 até o século 15, é um momento já de abertura, de fim desse feudalismo. É um momento de expansão por conta das cruzadas, de renascimento urbano, de renascimento comercial, do início, né, das nações, das monarquias nacionais, ou seja, da constituição dos países, da formação dos países. E aí, então, a baixa Idade Média ela é caracterizada pela centralização na mão justamente dos reis. Perceberam a diferença? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a Idade Média ocidental caracterizou-se em grande parte de sua vigência, ou seja, a gente está falando ali da alta Idade Média, pelo quê? Pela aliança das monarquias nacionais com os estados pontíficos? Não, porque como eu acabei de explicar, a questão das monarquias nacionais, ou seja, da centralização política na mão do rei, está lá na baixa Idade Média, já no mais da metade da Idade Média, tudo bem? Pelo exercício do poder político-militar em múltiplas unidades feudais em prejuízo do poder central? Exatamente, né? Olha aí a presença da descentralização, né? Dessa relação em que o senhor feudal ele oferece segurança para o servo e o servo oferece produção, né? Em detrimento do quê? Do poder central. É essa a alternativa B. A C, pela ruptura da unidade religiosa do continente europeu? Não. Falou de Idade Média, é um momento em que a Igreja Católica, ela manda e desmanda, ela tem um poder muito forte, tá? Então não está certa a C. D, pelo controle dos senhores territoriais, pelos reis absolutistas, com a suspensão dos torneios militares dos nobres feudais? Não, porque a gente sabe também que a questão dos reis absolutistas é algo que vai começar a ser caracterizado na baixa Idade Média e que fica muito mais forte durante a Idade Moderna, que a gente tem a navegação e tudo mais, tá? E, pela permanência do capitalismo nas cidades em contraposição à introdução do feudalismo? Nada a ver, tá? Alta Idade Média é a presença forte do feudalismo, da descentralização. Capitalismo, ele começa de forma muito embrionária ali na baixa Idade Média, com a formação dos burgos, da burguesia, mas ele ganha corpo justamente no processo de revolução industrial lá no século XVIII. Tudo bem? Então, aqui é a alternativa B de bola. A questão 3, o que ela nos pergunta? As exportações... vamos marcar aqui, né? A nossa 2, alternativa B de bola. A questão 3. As exportações de algodão aumentaram de maneira vertiginosa desde 1790 a 1860. Em 1820, os Estados Unidos já haviam se convertido no maior produtor mundial de algodão e uns 10 estados e territórios dependiam em grande medida do sistema de plantações. O aumento da produção do algodão nos Estados Unidos foi condicionado por alguns fatores, entre os quais, vamos lá, a Revolução Industrial e o aumento da exploração da mão de obra escrava. De cara, ele já te dá a resposta correta, tá? Vamos marcar aqui e explicar por quê. Alternativa A. Vocês sabem que a Revolução Industrial começou ali no século XVIII, se estendeu até meados do século XIX, né?
Você sabe que o começo da Revolução Industrial, ela surge por conta de uma política de cercamentos, tira essa população ali do território agrário, né, da população que está mais afastada, que está no campo, para colocar o que ali? Ovelhas, tudo bem? E aí essa população, que obviamente vai para Londres, enfim, ela fica ali marginalizada, mas ali há uma concentração de ovelhas para se tosquiar e fazer tecido. A base ali da nossa Revolução Industrial é de tecidos, então você precisa, né, justamente da matéria-prima, não só a que está sendo produzida ali, mas também importar. E da onde que a Inglaterra tira isso? Da sua colônia. E qual é a sua colônia? Os Estados Unidos, tá? Então, quando ele te traz aí que os Estados Unidos já haviam se convertido no maior produtor mundial de algodão, ele só foi possível isso, obviamente, porque ele tem para onde vender, que é justamente a Inglaterra, que é a sua metrópole, que está passando por um processo de revolução industrial, cuja matéria-prima é o algodão. Tudo bem? O algodão para fazer tecido, além da lã que vem ali da ovelha, que eles estão tosquiando nessa política de cercamentos, tá? Mas tudo voltado para a produção de tecidos, tá certo? E a questão dos Estados Unidos, quando do seu surgimento ali, quando os imigrantes chegaram ali nos Estados Unidos, a gente bem sabe que a intenção foi de ser um território para se povoar, até mesmo por conta de condições climáticas e territoriais muito próximas da sua metrópole. Mas a parte do sul dos Estados Unidos, por conta dessas divergências climáticas e territoriais, acabou sendo ali colônias de exploração. E é ali, gente, onde se dá muito essa produção do algodão, e é ali onde há uma prática escravocrata muito forte, tudo bem? O cultivo do algodão e a prática da escravidão nos Estados Unidos é algo muito grave, muito violento, muito sério, tá? Então, Revolução Industrial, a questão do algodão, as colônias do sul dos Estados Unidos e a escravidão são três coisas que se misturam, tá certo? E por que não pode ser a B? A natureza da colonização inglesa e a manutenção do pacto colonial? Não. Por quê? A natureza da colonização foi justamente de povoamento e não de exploração. Então, daí está errado. E também não é a manutenção de pacto colonial, porque justamente a ideia de povoar, de ficar, de se estabelecer, fizeram com que os povos dos Estados Unidos, de cara, já quisessem romper um pacto colonial, conseguindo a sua independência ainda no século XVIII. Tudo bem? Então, não houve a manutenção. Eles conseguiram quebrar essa manutenção do pacto colonial. C. A unificação do país pelo governo central e a abolição da escravidão. De forma alguma. A abolição da escravidão, ela só vai acontecer lá em 1863, durante a Guerra da Secessão, ali pelo Abraham Lincoln, né? Então, o documento, a questão, ela te traz até 1820. E a escravidão, ela só foi o fim da escravidão só foi conseguido quase 50, 60 anos depois, tá certo? D. A anexação de mercados no Oeste e o emprego maciço da mão de obra imigrante? Não, emprego maciço da mão de obra escrava, tá? E. A consolidação do capitalismo na agricultura e a adoção da pequena propriedade? Não é a consolidação do capitalismo, sabe por quê? Porque capitalismo, você tem a ideia do burguês e do proletário, de quem paga e de quem recebe, numa relação assalariada. Ali era uma relação, um sistema escravista, tá? Escravocrata. E a produção do algodão não se dá na pequena propriedade. Ela é uma monocultura, né? Que se dá na grande propriedade. Tudo bem? Então, aí a alternativa A. Questão 4. A ênfase fortemente regionalista dos Inconfidentes inclinava-se, às vezes, para o nacionalismo econômico. Isso era mais explícito nos pronunciamentos do Alferes Tiradentes, embora ele não estivesse isolado em tal posição. Silva, né, que é o nome do Tiradentes, elogiava a beleza de Minas e apontava seus recursos naturais. Livre, republicano, industrializado, continuava o propagandista, o Brasil não teria necessidade de importar mercadorias estrangeiras. Os projetos defendidos pelos Inconfidentes podem ser explicados pela conjuntura histórica né? Então, vamos lá. A gente está falando de Tiradentes, a gente está falando da Inconfidência Mineira, a gente está fazendo referência aí ao século XIX, né?
Então, a gente sabe que esse momento da Inconfidência Mineira é um momento em que há vários movimentos, várias revoltas no Brasil, denominadas movimentos separatistas, tá? Que querem o fim do pacto colonial, que querem andar com as próprias pernas, né? Eles querem um Brasil que ande com as próprias pernas, que tenha seu próprio controle, tá certo? É um movimento separatista. E não é só a Inconfidência Mineira, a gente tem outras revoltas que acontecem no Brasil procurando justamente isso, essa separação, atravessado principalmente pelos ideais iluministas, que estão ali correndo solto ali pela Europa, indo contra ideias absolutistas, mercantilistas, né? E de exploração através do pacto colonial. Tudo bem? O iluminismo ele vem para modificar essa situação aí da relação entre metrópole e colônia. Então vamos lá. Os projetos defendidos pelos Inconfidentes podem ser explicados pela conjuntura histórica de a reafirmação da prática econômica mercantilista. Acabei de falar que não, né? Na verdade, é contra a prática mercantilista. A prática mercantilista ela está muito associada à idade moderna, a um Estado absolutista. E nesse momento, o que se quer é algo diferente, é uma autonomia. Porque a economia mercantilista, ela pensa muito nos benefícios da metrópole, em detrimento da colônia, tá? E aqui, os Inconfidentes estão procurando benefícios da colônia. B. O avanço dos movimentos socialistas de contestação social e de difusão da concepção da igualdade natural dos homens de forma alguma. A concepção do socialismo, ele surgiu aí só no século XIX, tá? Ele ganha de forma embrionária no século XIX, finalzinho do século XIX, com as proposições marxistas e tudo mais, e vai se espalhar ainda mais lá no século XX, tá? Vai ganhar mais força aí no século XX, mas não se relaciona, embora de certa forma seja um pouco contemporâneo à Inconfidência Mineira, por se tratar também do século XIX, não se relaciona com as proposituras da Inconfidência Mineira, tá? Esses movimentos socialistas, eles estão pensando mais principalmente na relação entre patrão e empregado, burguesia e proletariado, tudo bem? E as explorações decorrentes disso, tá certo? C. Consolidação das independências políticas latino-americanas e de retração das riquezas proporcionadas pelas exportações agrícolas brasileiras. Ele está falando justamente ao contrário, é de aumento justamente dessas riquezas, tá? D. Crítica ao antigo regime europeu, beleza, né? As características do antigo regime. E de aumento do peso da exploração colonial com o declínio da produção aurífera. É essa a nossa alternativa, tá? Crítica ao antigo regime e todas as características do antigo regime, pacto colonial, mercantilismo, né? E aumento do peso da exploração colonial com declínio da produção aurífera. Por quê? A gente começou a explorar primeiro a cana, depois a gente descobriu o ouro, mas tudo tem um fim. Aí a gente parte para o café, a gente parte para as drogas do sertão, a gente parte para o gado, enfim. Conforme as coisas vão se encerrando, o ciclo, né, das nossas riquezas vão se encerrando, a gente parte para outras coisas. Mas as explorações sempre foram bem vistas e bem-vindas. E disputas econômicas entre metrópoles coloniais e de guerras permanentes entre economias industrializadas europeias. Não, ele está falando de uma relação de metrópole e de colônia. Então, aqui a nossa alternativa correta é a D. Próxima. 5. Mesmo depois de inaugurado o regime republicano, nunca talvez fomos envolvidos em tão breve período por uma febre tão intensa de reformas como a que se registrou precisamente nos meados do século XIX, especialmente nos anos 51 a 55. Assim, é que em 1851 tinha início o movimento de constituição das sociedades anônimas. Na mesma data, funda-se o segundo Banco do Brasil. Em 1852, inaugura-se a primeira linha telegráfica na cidade do Rio de Janeiro. E em 54, abre-se o tráfego, a primeira linha de estradas de ferro do país. Pode-se explicar essa intensificação das atividades econômicas do período pela... Vamos lá, vamos contextualizar um pouco, né, gente? Está falando aqui do Brasil. Até aí tudo bem, né? Ele está falando justamente de um processo de modernização do Brasil. Olha lá, linha telegráfica, está falando do tráfego,
está falando do Banco do Brasil, né? Ou seja, ele está falando das estradas de ferro, está falando de modernidade. A gente sabe também que o século XIX, principalmente a partir de 1850, o século XIX ele é dividido em dois, né? De 1800 a 1850, a gente tem ainda uma sociedade pautada muito na escravidão, né? Uma sociedade ainda, de certa forma, atrasada, ainda presa a algumas características coloniais. Mas de 1850 para frente, né, é como se fosse um outro Brasil. Um Brasil em que, justamente, né, em decorrência da Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos em 1850, e em decorrência também de situações como na Alemanha e na Itália, que passaram por processo de unificação e, portanto, se tornaram locais que expulsavam pessoas por conta das guerras que estavam acontecendo ali no processo de unificação, essas pessoas vieram para cá. Então, de 1800 a 1850, você tem uma sociedade escravocrata, que trabalha em cima do café, que é atrasada. De 1850 para frente, você tem a entrada de imigrantes, você tem um investimento pesado aqui dos ingleses, principalmente na questão da estrada de ferro. Você tem uma situação de modernização. O início ali, né, uma situação incipiente ali da industrialização, que anda quase junto com a questão do café, que ganha força a partir da metade do século XIX, mas que perde essa força, né, dando espaço para a industrialização. Ou seja, são dois cenários no século XIX. O século XIX dividido no meio, tá? E ele está falando dessa segunda parte. E esse processo pode ser explicado, então, por quê? Pela política de emissão do papel moeda concedida pelo governo às instituições financeiras estatais? Não. Quando fala de emissão de papel moeda, gente, na história do Brasil, você vai lembrar do Rui Barbosa, tá? Lá no início da nossa república, com o Marechal Deodoro, né, com Floriano Peixoto, ali naquele momento inicial da nossa república, em que o Rui Barbosa decidiu a emissão de papel moeda, causando encilhamento por conta da desvalorização da moeda, da inflação e tudo mais. Então, não faz referência ao momento em que ele te traz ali, que é entre 1851 e 1855. Tudo bem? A questão da emissão do papel moeda foi quase no final do século XIX. B. Expansão do mercado consumidor interno com a adoção progressiva do trabalho assalariado. Aqui ele está falando de investimentos institucionais, né? Ele não está falando do consumidor para a instituição, mas ele está falando da atuação da instituição sobre a estrutura brasileira, tá? Então, a B está errada. C. Disponibilidade de capitais para os novos investimentos devido à abolição do tráfico internacional de escravos? Ok, perfeita. Alternativa C, né? A abolição do tráfico internacional de escravos, com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, deu um novo corpo para o Brasil, com a entrada de imigrantes, da mudança da mão de obra, questão do café, questão da industrialização, a questão da presença dos ingleses, investimentos estruturais, tá? Disponibilidade de capitais para isso. Então, alternativa C. D. Suspensão das dívidas dos fazendeiros com os fornecedores internacionais de implementos agrícolas. Nada a ver com a questão dos investimentos estruturais. E. Abolição da mão de obra escrava, ok, acompanhada da indenização estatal às empresas escravistas. Imagina, né? O processo de abolição da mão de obra escrava, primeiro, só aconteceu em 1888. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, ela pôs fim ao tráfico internacional de escravos. O término da escravatura, de fato, só aconteceu em 1888, tá? Que é um tempo posterior ao que a questão nos oferece. Tudo bem? Então, 5 aí, alternativa C. 6. A escassez de navios capazes de atravessar o oceano estimulou as exportações de artigos manufaturados, né, que é produzido ali justamente com a mão, é algo um pouco mais simples, né, mais caseiro, vamos dizer assim, grosseiramente falando. E, ao mesmo tempo, desencorajou as suas importações. Os mercados consumidores da Argentina, do Uruguai e de outros países sul-americanos se abriram para os brasileiros ao se fecharem as fontes habituais de suprimento de tecidos. As exportações de tecidos de algodão em meados de 1942 só eram superadas em valor pelo café. As carnes enlatadas e congeladas vinham em terceiro lugar.
O excerto alude. Então, vamos lá. Ele está te falando ali 1942. Ele te dá uma data e ele está falando da abertura, né, do mercado aí em relação à Argentina e Uruguai para os brasileiros. A gente sabe que em 1942 o que está acontecendo no mundo? Segunda Guerra Mundial, né, que vai de 39 a 45. E a gente sabe também que por conta dessa Segunda Guerra Mundial, gente, os países ali, as grandes potências ali localizadas principalmente na Europa, elas ficaram sem condições de fazer qualquer tipo de exportação, porque elas estavam focadas na questão da guerra, tudo bem? Elas estavam ali centralizadas nessas questões de caráter militar, né? Uma guerra, tudo bem? E aí isso fez com que outros países, principalmente os países subdesenvolvidos, eles tivessem uma condição, fossem obrigados a exercer um certo controle sobre a sua produção, né? A desenvolver as suas indústrias. É o momento aqui no Brasil em que a gente tem, com a presença do Vargas, o aumento das indústrias pesadas, tá certo? Petroquímicas, siderúrgicas, né? Por quê? Porque a gente precisa ter estrutura para andar com as próprias pernas, porque não dá para depender dos outros países que estão em guerra, tudo bem? E é óbvio que a gente aqui, o Brasil, como é um grande país, é referência aqui na América do Sul, que os outros países de menor porte acabam, então, sendo países para onde a gente vai ter condições de exportar, tá? Então, esse excerto alude ao isolamento internacional da economia brasileira provocado pela Grande Guerra Mundial? De forma alguma. Primeiro porque ele te traz a questão que os sul-americanos se abriram para os brasileiros, né? Ao se fecharem as fontes habituais de suprimento de tecidos. Por que fechou? Porque os países estão em guerra, né? E outra, pela Grande Guerra Mundial. A Grande Guerra Mundial, quando eu falo a Primeira Grande Guerra, está falando da Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial. Então, a A está errada. B. Ao efeito das leis governamentais de proteção ao trabalho no mercado interno brasileiro, ele não está falando de nenhuma lei de proteção ao trabalho, ele está falando de condição de exportação, né? C. Ao entrave ao desenvolvimento industrial do Brasil decorrente da concorrência de produtos estrangeiros, ele não está falando de entrave, ele está falando justamente que é um momento em que a gente tem condição de exportar, né? A política de desvalorização da moeda brasileira com a finalidade de encarecer as mercadorias industrializadas, importadas, em algum momento ele te fala de desvalorização da moeda? O texto ele te traz a ideia de possibilidade de exportação. E a situação da economia do Brasil em um quadro de confrontos militares entre os países industrializados. Perfeito, alternativa E, né? É uma situação na qual a economia brasileira ela está aberta para exportação. Tá? Por quê? Porque os países industrializados estão passando por confrontos militares, que é o quê? A Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, alternativa E. Vamos para a nossa penúltima questão. Observe o quadro O Lavrador de Café, pintado por Cândido Portinari em 1934. Tudo bem? Vargas estava no poder. 1934 é o início do governo constitucionalista. A pintura traz informações sobre a história do Brasil, ao mesmo tempo em que exprime uma perspectiva social, presente nas disputas políticas dos anos 30 do século passado, que enaltecia a ausência da discriminação, gente, momento algum, né? Enaltecer a ausência da discriminação, porque o que mais se teve nesse Brasil e ainda se tem é uma notória e grave discriminação étnica na sociedade brasileira, né? Então, não tem nem como fazer elogios à ausência da discriminação, porque não há ausência da discriminação, há presença da discriminação. Tudo bem? B. Atribuir a modernização do país à força transformadora do trabalho? Vamos deixar essa quietinha? C. Insistir na aliança das classes trabalhadoras com proprietários rurais? Como que essa imagem, ela te dá aí uma dimensão de aliança entre trabalhadores e proprietários rurais? Ele está te falando aqui, ó, da mão de obra. A mão de obra ali negra, né, que está trabalhando na lavoura, é isso que ele está te trazendo, tudo bem? D. Denunciava a desorganização produtiva da economia agrícola do país? Dá para ter ideia de organização ou desorganização?
Para mim, aliás, olhando a figura, parece muito bem organizado, né? Ali o campo e tudo mais. E revelava a incompatibilidade entre trabalho especializado e meio ambiente. Também não dá para a gente julgar isso analisando a imagem. Mas dá para a gente, através da imagem, atribuir a modernização do país à força transformadora do trabalho. Por quê? Porque ele está justamente trazendo a figura de um negro, um trabalhador, né, que está ali no campo. A ideia é justamente isso, é fazer uma crítica e, ao mesmo tempo, uma referência a essa força transformadora do trabalho, né, baseada, aí, sustentada pela mão de obra escrava. Tudo bem? Então, a alternativa B de bola. Vamos colocar aqui. Nossa última questão. A ascensão do fundamentalismo islâmico foi visivelmente um movimento não apenas contra a ideologia da modernização pela ocidentalização, mas contra o próprio Ocidente. Não por acaso os ativistas desses movimentos perseguem seus fins, perturbando as visitas de turistas ocidentais, como no Egito. Por outro lado, o grosso da xenofobia, ou seja, do ódio ao estrangeiro, popular nos países ricos, era dirigido contra os estrangeiros vindo do terceiro mundo. E a União Europeia represou suas fronteiras contra a inundação de pobres do terceiro mundo em busca de trabalho. Gente, questão super atual, né? Super atual. A gente recentemente aí acompanhou uma situação de uma criança síria, né, encontrada morta ali na praia, né, da Grécia. Semana passada, enfim, ou semana retrasada, a gente teve a situação de um pai, e não sei se é filha ou filho, que foram encontrados mortos tentando chegar até os Estados Unidos, né, não conseguiram fazer a travessia ali no Rio. Ou seja, é uma questão muito atual que trabalha justamente essa questão do problema da imigração, tá? Da imigração, a questão do nacionalismo, a questão do ódio ao estrangeiro. Enfim, é uma questão muito atual e complexa, mas que nos acompanha. Então, o historiador refere-se a uma situação conflituosa da história do final do século XX, que no início do século seguinte, né, ou seja, século XXI, é uma realidade nossa, favoreceu a união ideológica e religiosa das antigas colônias afroasiáticas, né? Não tem a ideia de favorecimento da união ideológica e religiosa das antigas colônias afroasiáticas. Aqui ele está te trazendo justamente uma relação de conflito, né? De um terceiro mundo e de um mundo desenvolvido. Ele está falando justamente de países não desenvolvidos e países desenvolvidos. Uma relação conflituosa entre esses países, que obviamente a gente pode retomar aí críticas que vão do processo de colonização e tudo mais, tá? Os imigrantes, esses imigrantes que estão indo para a Europa, eles são resultado daquilo que aconteceu nos processos coloniais, tá certo? Então não é essa situação de união, mas de desunião. B, foi solucionada e pacificada pelas organizações políticas supranacionais? De forma alguma. Nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Produziu uma aliança defensiva e militar antiterrorista entre as nações capitalistas. Não, produziu uma aliança defensiva e militar antiterrorista entre as nações capitalistas. Aqui a ideia, vamos lá, da questão, né? Embora a alternativa, de certa forma, não esteja tudo errado, a ideia de ter uma aliança defensiva e militar antiterrorista, tanto é que hoje é muito difícil a gente conseguir viajar de avião, passa por inúmeras burocracias, né? Justamente por conta desse medo do terror, ela é verdadeira, né? A questão, ela te traz uma situação verdadeira, mas ela não está relacionada com a proposta da questão, que é a noção de conflito entre países desenvolvidos e países desenvolvidos. Vamos lá. Redundou na adoção de política liberal e laica nos Estados Islâmicos da Ásia Menor. A questão não está te falando nada disso. Ela está te falando de um conflito entre países desenvolvidos e desenvolvidos. E implicou um crescimento de violência e do nacionalismo nos países desenvolvidos. Ok, né? Ou seja, olha essa relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos,
que é uma relação do quê? Um crescimento do quê? De uma relação de violência, tanto para lá quanto para cá. Uma situação de nacionalismo nos países envolvidos, tanto é que se a gente parar para analisar, há movimentos fortes ali na França que têm surgido, na Alemanha, movimentos até mesmo de caráter neonazistas, justamente contrários a essa situação migratória, tudo bem? Então, essa relação de migração, países envolvidos e não desenvolvidos, implicou, então, um crescimento da violência e do nacionalismo nos países desenvolvidos. Alternativa E, vamos pôr aqui do ladinho, né? E com isso, gente, eu encerro as questões. Um beijo.